Alô, alô, pessoal. Boa noite. Vamos chegando. Vamos chegando. Boa noite, Ariadne. Boa noite, Marcos. Boa noite, Natiele. Boa noite, minha galera que tá chegando aqui na nossa live. Sextou. Sextou aqui na nossa live. Vamos colocar muito boa noite para minha galera que tá aí. Vitor Catarino. Chegou aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Sua bênção, Padre. Deus abençoe. Boa noite. Deus abençoe. Vitor Catarino, Maiara, Pati, Oli Ramos, deve ser isso. Patioli, deve ser Patioli Ramos. Isis Patrícia também Oliveira aqui Ramos, conosco. deve ser. Sim, é. Eu vou tomar água também hoje. Muita água, muita água. Boa noite, Marcos Gil. Lembrando aí o pessoal, né? Deixa eu pegar aqui as coisinhas que eu sempre uso. Hoje nós vamos abençoar. Alguma sugestão aí, o Ariadne, para a gente abençoar hoje? Sal já foi, água já foi, vela já foi, roupa já foi, remédio já foi. Carteira de trabalho, não sei. Ou carteira de trabalho, ou... Não, vamos fazer o seguinte, hoje nós vamos abençoar a chave. Isso. A chave de Muito casa. bom. Vou a pegar chave de casa. Vou pegar a minha. Então, o pessoal também tá dando sugestão aqui, a carteira, mas hoje a carteira a gente pode fazer segunda-feira, tá, gente? Então, a chave... Minha chave está lá no armário. Vamos abençoar as nossas residências. Quem quiser, nós estamos disponibilizando a apostila agora, né? Vai lá no nosso Zap, WhatsApp da igreja, né? Coloca o número aí para mim, por favor, Ariadne. 978915735. 21, Rio de Janeiro, 978915735. 978915735. Eu queria fazer um aviso aí para o pessoal, que ainda está chegando. Esse é o Zap da igreja que a Ariadne colocou. Aí você fala assim, Padre João, estou assistindo a live e gostaria da... Como é que se chama? Não é o link, não, é? Do PDF, da apostila. PDF da apostila. Aí você pega o PDF, imprime aí no seu computador mesmo, tá? Eu queria falar para o pessoal uma coisa, tá? Primeiro, sobre a Crisma. Tem que vir aqui na igreja fazer inscrição. O pessoal não está vindo fazer. A gente já vai fazer uma Crisma online. O mínimo, o pessoal é vir aqui na igreja fazer a inscrição. Eu já mandei os documentos, é só ir lá nas nossas redes sociais, que tem lá os documentos para a Crisma, trazer, tá? Aí o pessoal, mas eu apaguei, tem como trazer os documentos de novo, mandar de novo? Olha, gente, eu mando com toda a paciência, mas, pô, vamos ficar atentos, guardar, vamos vir, que às vezes parece que a gente está quase que implorando para vocês fazerem a Crisma. Não é isso, tá? São vocês que estão pedindo, tá? Então, pessoal, não quer gastar tempo de vir aqui à igreja, né?
para vir fazer a inscrição. A Crisma. É presencial a inscrição. Entendeu? Mas, Padre João, eu moro longe, mas você precisa já apresentar os documentos. Não adianta, tem que ter documento, né? Para que se possa ser emitido o certificado depois. Né? Senão, não tem condições. Né? Você tem que ter, no mínimo de questões presenciais. Também quero lembrar as pessoas. Olha que hoje mais pessoas, sabia, Ariadne, do nosso que estão Procuraram participando lá na das nossas igreja? lives. Sim. Graças a Deus. E assim, eu vejo que as pessoas ainda não entenderam. Vai levar tempo, né? Gente, é algo demorado. O trabalho que o Padre Rufus propõe aqui não é um trabalho de chegar lá e já rezando a pessoa, né? Apesar de que já tem uma missão para você e para a Janete, tá? Nós vamos marcar essa oração, mas eu acho que desde do dia de ontem, aquela lição de ontem, a de hoje, vai ficar muito claro. Boa noite, Kátia. O quanto é importante a gente ter a paciência, fazer o trabalho com calma, sabe? Padre João, mas eu tenho uma obsessão, um espírito obsessor. Tem gente que fala assim, né? Uma coisa ruim que está comigo. Falei, sim, mas a gente tem que identificar os pontos por onde eles estão, né? Influenciando você. Sim. Né? E aí isso aí leva um tempo. A gente vai ter que fazer isso. É aquilo que falava ontem, né? Do diagnóstico, a causa, né? O porquê, né? E isso é muito importante. O médico, a primeira coisa que o médico faz não é dar o remédio. Ele primeiro vai tentar descobrir se a pessoa está realmente doente e qual é a doença. Inclusive, tem muita gente que tem falsas enfermidades por influência do mal. Isso existe, tá, gente? E tem casos assim, eu fiquei impressionado, assim, tenho ficado assim, impressionado com alguns casos que têm chegado ali na igreja e que é interessantíssimos, assim. Minha impressão não é aquela impressão de medo, não, tá, gente? É aquela impressão, assim, de quem tá, poxa, que ótimo, que experiência eu estou tendo a oportunidade de ter e de aprender com aquilo que eu tenho visto, né? E, assim, uma situação muito interessante, muito curiosa. Muito a gente pode, obviamente, comentar, porque são questões muito pessoais, né? E específicas, né? Mas que, assim, tem sido muito importante isso que a gente tem feito aqui, né? E também a gente está meio que, não é, não é desmistificando, mas é aprofundando a mística, né? Nós estamos tirando essa visão superficial da libertação através de um aprofundamento na questão da cura interior e na questão da intercessão. Eu costumo dizer que é o tripé, né? Intercessão, cura e libertação. E como a gente não se conhece, né, Ariadne? A pessoa olha para mim e fica assim, eu quero me confessar. Eu falei, tá bom, quais são seus pecados? Não sei, diz aí. Adivinho. O que me preocupa não é nem a pessoa só ter a noção de não saber o que é pecado. Mas não do quanto a o que pessoa... Não, a falta de autoconhecimento. Isso me preocupa. Muito. Além de não saber o que é pecado, o que para mim já é algo assim
que nós deveríamos fazer bons exames de consciência. Hoje nós temos isso muito na internet. O que me, às vezes, assusta é o quanto as pessoas não se conhecem. E não conhecem os seus próprios defeitos. Não conhecem seus ressentimentos, não conhecem seus temperamentos, não conhecem sua, suas dificuldades, suas limitações pessoais. Ô, padre, e assim, quando você fala desses pontos, a gente até pode assim compreender que há uma dificuldade de olhar para os pontos negativos, para os pontos ruins, que às vezes a pessoa rejeita. Mas a quantidade de pessoas que não têm sonhos, que não sabem o que querem, que não conhecem os seus valores, que porque realmente não olha para dentro, não se investiga, é de dar tristeza. Porque você imagina você viver uma vida sem saber o que te motiva, o que te dá sonho, você sem ter um objetivo para você alcançar, sabe? E é muito triste, porque todo o processo, tanto nesse âmbito espiritual que a gente está conversando aqui, todas essas lives, como no processo psicológico, emocional, tudo começa com autoconhecimento. Até quando você vai cuidar da sua saúde, você vai ao médico, o médico vai te perguntar o que você se alimenta, o que você comeu. É autoconhecimento, você tem que olhar para dentro. Só você pode responder aquilo. Então as pessoas deixam passar esses momentos tão preciosos de terminar um dia e olhar o que foi o meu dia, o que eu fiz, o que eu senti, o que isso significou para mim, o que foi de importante isso. As pessoas deixam passar esse momento e aí vão vivendo, aí chegam diante do Senhor e não sabe o que dizer, não tem o que falar, porque são anos sem se investigar, sem olhar para si. Tanto positiva quanto negativamente. Quanto negativa. As pessoas não têm autoconhecimento. É impressionante. Porque as pessoas não param para olhar para si mesmas. Olhar para a sua própria história. Vai na aceleração do mundo. Não, tem que fazer aquilo. Agora eu entendo que as pessoas falam assim, eu quero me confessar diretamente com Deus. Não é isso. A pessoa não é que a pessoa queira se confessar diretamente com Deus. A pessoa não sabe o que dizer. Não sabe o que dizer. É isso. Não tem a ver com Deus. Eu não preciso. Tem a ver com ela. Homem. Deus sabe. As pessoas ainda falam assim, Deus sabe o que eu sinto. O problema é que eu sei que Deus sabe. O problema é você saber. E mudar. Você ter um autoconhecimento, você buscar se perceber, se aceitar. E o pior, não perceber as causas. Sim. O que poderia ter causado isso em mim? Por que eu tenho esse temperamento? Por que eu sou tão medroso? Por quê? Onde pode ter sido isso? Quando pode ter sido isso? As pessoas não sabem nem o que tem. Não sabem nem buscar a razão pela qual tem isso. E isso é uma coisa que atrapalha muito até a pessoa, porque pessoas que são vulneráveis assim, acabam aceitando aquilo que os outros põem sobre elas como se fosse a maior verdade suprema. Porque não se conhece, então é mais fácil acreditar no que o outro fala. E às vezes o outro está falando uma grande bobagem, está falando uma coisa que é fruto da raiva. E como você não tem o autoconhecimento, você toma aquilo como verdade e aquilo ali te deprime ainda mais. Sim. A pessoa te chama disso. Peraí. Me chamar disso, peraí. Isso. Se eu tenho um pouquinho de autoconhecimento, né? Não, peraí, mas eu... Não sou assim, não. Faz sentido? Eu acho que aquela pessoa está falando... É o mínimo, sabe? É o mínimo, sabe? Fala, Valtinho. Tudo bem? Bom, aí o Walter esteve hoje lá na igreja. Conversamos hoje, Pati, também, seja bem-vinda. Pessoal que está chegando aí. Alane, minha chefe,
Bem-vinda. Alane, um grande abraço. É. Então, assim, gente, isso é muito sério, porque como as pessoas elas acabam ficando más consigo mesmas, é isso? Sim. Porque, às vezes, ela não tem um conhecimento de si. Às vezes eu pergunto, né? Me fala 5 coisas positivas e 5 coisas negativas. Não consegue. 5 A quantidade, qualidades. a quantidade de pessoas que não conseguem falar. Isso assim, é porque para mim é uma coisa muito natural. Eu gosto muito disso, né? Então a minha vida toda acontece uma adversidade na minha vida, aí eu paro e falo, Senhor, qual é a raiz disso? Onde isso começou? Qual foi a situação que gerou isso tudo? Eu preciso compreender isso primeiro, que aí depois eu vou entender para que isso está acontecendo agora. Que há um para quê. Não é o ai, por quê? Eu não mereço. Não, há um para quê. Exatamente. Então, para mim é muito natural. Mas tem muitas pessoas que têm dificuldade realmente disso. De fazer esse processo. Mas é necessário demais, porque senão... É verdade. Ó, meu primo está aqui, Matheus. Um abraço, Matheus. Marli, também, Andréia, minha prima Natália. Né? Vamos começar, né? Porque eu acho Vamos que lá. o texto, ele é muito bom. Então, estou aqui com a relíquia de São Bento, estou aqui com a relíquia de São Miguel. Diego também. Diego, fiquei te esperando hoje aqui na igreja, você não veio, Diego? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai Rogai por por nós. Espírito Santo conduz a nossa mente, conduz nossos lábios, conduz as nossas ideias, conduz todo esse momento oracional e de formação que vamos ter aqui através dos passos para a cura do nosso querido Padre Rufus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós começamos ontem falando, né, sobre o Pai Nosso, chave da cura total. Sim. E falávamos essa questão a primeira coisa que o médico faz não é dar o remédio. Às vezes a pessoa chega na igreja já procurando a bênção, a oração, mas a gente precisa também pedir o Espírito Santo, o dom da ciência, para que a gente possa descobrir se a pessoa... Oi? Ontem, acho que a gente falou dos problemas emocionais, não foi? Foi. Rejeição, inferioridade. Foi uma página depois. Sim. Sentimento de culpa, né? Isso. É exatamente isso. Mas eu estou dando só essa pontinha anterior aí para podermos, né, contextualizar, porque não deixa de ser importante a gente falar das causas e dos sintomas, né, dos bloqueios, que a gente chama, né, os bloqueios para a cura. Eu chamo de brechas, né, que a gente abre para o inimigo de Deus, né? E aí, dentro disso, né, a gente começa a observar que tipo de causas possíveis nós temos. Aí nós vimos o primeiro problema emocional, é o sentimento de rejeição, nós falávamos sobre isso ontem. Então dá uma olhadinha na live de ontem. Hoje é sexta, né? Ontem, quinta-feira. Quinta. O segundo problema é o sentimento de inferioridade. Nós falamos assim, muito en passant, não aprofundamos ainda.
sobre a questão do sentimento de inferioridade, de inferiorização. Às vezes, uma pessoa te inferioriza, te chama disso, seu isso, seu aquilo, e aquilo vai te inferiorizando, né? Ah, seu burro, seu isso, e a pessoa vai tomando aquilo como se fosse uma verdade, porque você não tem esse autoconhecimento. Se eu fosse levar em consideração o que as pessoas achavam de mim, eu não teria ficado no seminário, porque eu nunca tive o estereótipo daquele religioso tradicional. Apesar de eu ser tradicional, né? Mas aquele religioso estereotipado. Isso. Certinho, bonitinho. Padrão, então, né? Padrão. Não. Então, eu nunca iria ficar no seminário, porque muita gente, às vezes, até falava, isso aí não fica nem 2 meses, nem 3 meses. E aí a gente, às vezes, tem essa tendência de cair nesse sentimento de inferioridade. Nós falávamos também do sentimento de culpa. Então, rejeição, inferioridade, culpa e os medos. Sim. E aí a gente falava exatamente dos que na Bíblia são 366 vezes escrito não tenhas medo. Um dia por ano. Que Deus sempre fala para nós não termos medo. Né? Encararmos com coragem os desafios que a vida nos dá. E aí ele falava dos principais problemas emocionais. E aí, quando encontramos a raiz mais profunda, é a cura. Eu achei essa frase fantástica. E quando encontramos a raiz mais profunda, é a cura. É a cura. Portanto, a coisa mais importante na cura interior é encontrar a causa, a raiz do problema. E aí nós terminamos exatamente com essa frase, né? Como encontrar a raiz da causa do meu problema? Precisamos refletir sobre nossa vida passada. Né? Precisamos refletir sobre o nosso passado. Não por um sentimento de culpa, mas com um sentimento de alegria, na certeza de que Jesus vai nos ajudar a encontrar a raiz do nosso problema. Você precisa de um papel, de uma caneta, para escrever as coisas que o feriram. Precisamos da ajuda de Deus. Precisamos orar ao Espírito Santo. O paráclito quer dizer advogado, né? O Espírito Santo é aquele que advoga na nossa causa. Não é somente aquele que nos revela Deus de uma maneira pessoal, mas aquilo que interiormente nós temos. O Espírito Santo tem que nos revelar. Como é que eu vou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, se eu não conheço a mim mesmo? Como é que eu vou conhecer o próximo se eu não me conheço? E quem dá luz a esse autoconhecimento é Ele. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Assim como Ele te dá o conhecimento de Deus, Ele também te faz conhecer sua própria trajetória, sua própria vida, seu próprio temperamento. Exato. A Adriana está falando aqui, interessante esse assunto, pois estou passando por alguns momentos que está na live. Tenho lúpus, por ter imunidade baixa, estou pela 4ª vez com Covid. As pessoas mandam ir a um centro para me limpar. Eu te convido a buscar o Espírito Santo. Pede ao Espírito Santo para, em primeiro lugar, começar de dentro para fora. O que precisa ser limpo, em primeiro lugar, é dentro de nós. Eu sempre disse que algumas doenças são somatizações desses 4 pontos que nós trabalhamos ontem, A ciência já explica isso, as chamadas doenças psicossomáticas. Tem gente que somatiza uma dor num câncer.
Então, imagina o que não pode acontecer. E aí, nós terminamos falando exatamente isso, né? Precisamos rezar como se tudo dependesse do Espírito Santo. Também como se tudo dependesse de nós. E aí vem, o passo mais importante é descobrir a causa raiz. E então apresentar ao Senhor. Só temos um amigo, e seu nome é Jesus. Começa aí, Ariadne, por favor, vamos lá. Os bloqueios para a nossa cura. Primeiro, falta de perdão às pessoas. Jesus nos ensinou a rezar. E quando vocês rezam, tudo acontece. Jesus disse aos apóstolos que eles estavam rezando errado e que iria lhes ensinar a rezar. E Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. Uma oração de cura muito eficaz. Muitas vezes, eu não tenho tempo para fazer uma longa oração de exorcismo. Então eu faço a oração de Jesus, que começa dizendo que Deus é nosso Pai e que queremos fazer a sua vontade e que pede que nos liberte do mal. Jesus nos ensina como rezar, dizendo: Pai, perdoa nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. O primeiro bloqueio é não perdoar quem nos feriu. E se não perdoamos, Deus não pode nos perdoar. Se você não perdoar, como Deus pode lhe perdoar? Vamos repetir? Sim. O primeiro bloqueio é não perdoar quem nos feriu. E se não perdoamos, por gentileza, Ariadne? Deus não pode nos perdoar. Se você não perdoar, como pode Deus lhe perdoar? Essa é a oportunidade que o Senhor dá a você. Traga à tona todas as pessoas que o feriram e verdadeiramente as perdoe. Como parte desse retiro, escreva num papel todos os nomes das pessoas que o feriram e diga a Deus que quer realmente perdoá-las. Deus quer nos perdoar. O problema somos nós que não queremos perdoar os outros. Eu me lembro muito de uma frase que o Papa Francisco, quando esteve aqui na Jornada Mundial da Juventude, está fazendo 10 anos, lembra? Ele sempre dizia: Deus não nos cansa de nos perdoar, mas somos nós que não pedimos perdão. Deus não nos cansa de nos perdoar, mas somos nós que não pedimos perdão. Pega esse bendito papel, sabe? Adriana, para você, Escreve. Adriana. Perdoar Começa é tão assim. Difícil que tem, que eu não peguei aqui. É um exercício diário, verdade. Aí eu te falo, como é fácil cancelar, como é fácil odiar, como é fácil virar a cara, como é fácil criticar, como é fácil fazer o juízo temerário, né? Julgar, supor, como é fácil reproduzir uma fake news, mas como é difícil perdoar. Abrir seu coração para o perdão. O perdão nem sempre tem a ver com aquela pessoa. O perdão tem a ver com você. E olha, o Pai Nosso, ele é muito claro. Ele condiciona. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, vamos começar o exercício do perdão. É fácil xingar, é fácil resmungar, é fácil murmurar, é fácil fofocar, é fácil julgar,
sobretudo quando é fácil dar opinião, sobretudo quando não te pedem, mas o difícil é perdoar. E as pessoas confundem muito o perdão como uma emoção, como uma vontade. Ah, mas eu não sinto vontade de perdoar ele ou ela nesse momento. Só que o perdão, ele não vem com uma... Ah, tô pronta para... Não. É uma decisão, como a Adriana colocou aqui. É uma decisão que a gente tem que tomar diariamente. Porque essa decisão é um propósito que nós temos com Deus. Não é sobre a pessoa. É algo muito mais profundo, muito maior. Então é difícil, mas é um exercício que precisamos praticar diariamente. Por isso, o papel e a caneta. Porque todos os dias alguém nos fere, alguém nos magoa. E a necessidade de dar o perdão é diariamente. Lembra do que Jesus disse na cruz? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus deu o perdão à cruz àqueles que o crucificaram. Jesus nos ensina. Por que não reproduzirmos isso? A gente reproduz tanta fofoca, né? Por que não reproduzir essas palavras de Cristo na cruz? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Aquela pessoa que te irrita, em vez de resmungar, de xingar, pensar mal, para e pensa, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que faz. Pai, me ajuda a perdoar com o teu perdão. E que eu possa ser canal do teu perdão para mim e para essa pessoa. E não sabe mesmo. E não sabe mesmo. Porque a pessoa acha que ela está fazendo o melhor. Ela acha que ela está fazendo aquilo que melhor pode fazer naquele momento. Né? E a gente, às vezes, se confunde achando que é uma batalha entre pessoas. Que é uma disputa, uma guerra entre pessoas. E assim, quando eu estava vendo aquele filme, eu gosto muito daquele livro, A Cabana, né? A Cabana, ela fala do perdão. Sim. Aquele homem perdoa a Deus, perdoa a si mesmo e ao pai, a quem ele matou, né? Sim. E perdoa o perdão mais difícil, o assassino da filha. Então, assim, e Deus sempre fala que o problema, às vezes, é o mau uso que cada um tem do seu livre-arbítrio. O perdão, as pessoas ficam chateadas com Deus, quando na verdade, a gente deveria entender que somos frutos de nossas decisões, certas e erradas. Exato. E nós temos que entender que nem sempre as pessoas sabem usar o livre-arbítrio que elas têm. Às vezes elas não têm maturidade, às vezes elas não têm capacidade, não têm maturidade. E a gente não leva em consideração muita coisa. Sim. E aí é muito complicado, porque você vai acumulando ódio, acumulando rancor, e você não vive o amor, você vive a dor. A sua vida passa a ser uma extensão da sua dor, do seu ódio, do seu ressentimento. E isso te desgasta aos poucos emocionalmente e vai te empurrando para baixo. É igual aquela pessoa que vai tomar cerveja para dar uma esparecida, mas chega uma hora que a cerveja, ela na verdade, ela vai causar a depressão que ela está querendo fugir. Ela não bebe para se alegrar, mas a bebida em si acaba sendo aquela que vai te empurrar para mais tristeza. E você não percebe. A falta de perdão é isso. Vai te empurrando para a tristeza, a depressão, o ressentimento, a mágoa. E isso só vai te fazendo ficar pior, mais fechado. Isso que você citou sobre a questão da pessoa não estar preparada, não saber usar o livre-arbítrio, decorre muito também da nossa expectativa com o outro. Né, do que nós esperamos. Eu não esperava, ele não poderia fazer isso comigo. Porque nós criamos, idealizamos que as pessoas são... Projetamos. Ainda não são.
E a gente precisa compreender a diferença dos níveis de construção, dos níveis de evolução e respeitar. Cuidado, porque tem gente que não se casa com a outra pessoa. Se casa com a projeção que você tem. Exato. Com a idealização que você faz daquela pessoa. E aí, quando você se dá conta, peraí, mas que isso? Cuidado, gente, cuidado, porque muita gente age segundo projeção. Tem muitos relacionamentos que são baseados na projeção. Sim. Que vai encontrar... Tem muitos relacionamentos que a esposa vai buscar no marido o pai. O filho vai buscar na esposa a mãe. Quando a esposa é a esposa. O marido é o marido. Olha o que uma raiz não identificada, né? Um sentimento de rejeição não cuidado, não tratado leva. É isso. Exatamente. Exatamente. É isso. Não tem como dar certo essa relação. Não tem como dar certo essa relação. A não ser que Deus possa fazê-los compreender um ao outro isso. e se identificar vendo realmente quem é quem. Quem é quem. E se perdoar e aprender a lidar um com o outro como eles são. E perdoar o pai e perdoar a mãe, que é o início de tudo, e descobrir quem é aquela pessoa realmente. Isso. Que às vezes aquela pessoa fica cega. Cega. Vamos ao segundo bloqueio, porque a gente tem tempo e... Mas, ó, isso é meia página, tá, gente? Olha quanta coisa interessante a gente vai... O segundo bloqueio, o primeiro é a falta de perdão às pessoas. O segundo bloqueio é a falta de arrependimento. Se não houver arrependimento, não acontece a cura. Quando rezamos o Pai Nosso e pedimos, Pai, dá-nos o pão de cada dia. Pedimos ao Senhor tudo aquilo que precisamos. E Ele quer nos dar tudo aquilo que precisamos. As mãos do Senhor estão estendidas, mas precisamos também estender as nossas. Pedindo, né? O braço direito do perdão às pessoas e o braço esquerdo de arrependimento do mal que fizemos. Também precisamos trazer à mente todas as pessoas que ofendemos e orar por elas. Essa é a chave da cura total. A oração do Pai Nosso. Jesus começa a oração pedindo: dai-nos o pão nosso de cada dia, e termina pedindo que nos livre de todo o mal. Mas isso não acontecerá se não perdoarmos e nos arrependermos no mal que fizemos. Isso é o segredo da cura. Arrependimento, contrição. Com arrependimento, quando você se dá conta, errei. E aprendeu uma coisa, errou, se arrependeu, pediu perdão, segue adiante. Não fica preso no seu umbigo, não fica preso no seu, sabe, se condenando. Ó, o sentimento de culpa, o escrúpulo, né? Escrúpulo. Se arrepende, sabe? Se arrepende. Não custa, sabe? Você também saiba pedir perdão às pessoas que você ofendeu e se arrepende do que você fez. Tem muita gente que está com o coração duro. Tem muita gente que vai na igreja. Um dia desses, uma pessoa me mandou uma mensagem. Ô, Padre João, meu marido em casa parece estar com demônio no corpo. E ele vai na missa de São Miguel. Fala para os maridos serem mais tranquilos, tratar as esposas com mais dignidade em casa e tal. E fala sobre a importância
né? E eu fiquei pensando, né, como a gente pode abrir o nosso coração para o perdão. E eu acho que trabalhar o perdão, eu cheguei a falar, olha, eu errei, sabe? Eu errei. As pessoas às vezes não querem, né? Querem estar com aquele Ter coração duro, razão. é porque Quer ter eu razão. sofri. Aí vem a Os jovens de inferioridade, né? hoje, Que a pessoa quer eu não ficar vou. superior. Eu não É, erro, não posso eu não, admitir que eu errei. eu não posso pedir perdão. Não posso pedir perdão. Né? Quem sou eu? Só Deus perdoa, né? Tem gente que fala assim, perdão é só de Deus. Não, perdão também é seu. Dá e pede. E muitas vezes, muitas vezes, sem você entender o porquê. Às vezes a gente se vê em determinadas situações, como eu já me vi, em que me fizeram muito mal. E eu tinha uma expectativa de que aquelas pessoas compreendessem o quanto me fizeram mal. Me pedissem perdão. Eu tinha a expectativa de que elas viessem a mim e pedissem perdão. Enquanto eu tinha essa expectativa, isso nunca aconteceu. Eu só fui frustrada. Até que um dia, Deus me revelou: você precisa dar o passo. Porque aquelas pessoas não estavam prontas para dar esse passo, mas eu estava no caminho de Deus. Então eu tive que buscar a minha humildade de não querer ser servida, de querer que viessem a mim. E eu fui até essas pessoas para pedir perdão se em algum momento eu feri, se em algum momento eu machuquei. Não foi fácil, foram 2 anos, gente, para chegar nesse ponto. 2 anos. Mas depois disso acontecer, tudo mudou. Então, como que Deus faz? Às vezes, o erro, a falha não vem da gente. Mas como nós temos um conhecimento do caminho dele, da palavra dele, ele espera de nós o primeiro passo. E, ó, pedir perdão, gente, não é por ocasião, não, entendeu? Ah, vou pedir perdão a fulano porque eu interessa, porque ele, né? Ah, ele ali, eu tenho que pedir perdão a ele porque, né? Fazer a média, né? É importante você pedir perdão àquela pessoa também que você não tem nada a te Não oferecer, tem nada a te oferecer. né? Porque às vezes as pessoas pedem desculpas, mas, entendeu? Muito mais pela conveniência. Aqui, o que o Pai Nosso fala é do coração, entendeu? Pedir perdão realmente. Ah, eu erro. Agora, tem gente que só quer pedir o perdão na hora de dar o perdão. E é aquela coisa, né? Eu sou pecador, preciso pedir, mas você também precisa dar. Então, é a mesma medida, sabe? Com a mesma medida que medirdes, sereis medidos, né? Diz lá em Mateus, se não me falha a memória, Evangelho de São Mateus 7, capítulo 7. Não julgueis para não ser julgado. O perdão é mais ou menos isso. E é um ato de coragem, como diz a Alessandra aqui, sabe? E exatamente isso aqui, é olharmos, e falta muito isso hoje nas nossas comunidades, o exercício do perdão. Sim. A revisão, eu me lembro que na época do seminário nós tínhamos reuniões de revisão de vida, né? Onde a gente começava as situações. Obviamente, existe uma gradação que o Evangelho fala, né? Chama o teu irmão no canto, com carinho, com caridade, conversa, exorta. Depois chama com 2 pessoas, né? E tem gente que acha que é perdoar também, é chamar a atenção dos outros, ficar passando descompostura. Ah, minha gente. Vamos ao terceiro. Deixa eu só fazer uma Só observação de algo que ele falou aqui, que eu acho muito importante. Eu nunca tinha parado para avaliar isso. Sobre o Pai Nosso. Ele falou que Jesus inicia dizendo, né? Deixa eu ver aqui, me perdi. Ele cita o início do Pai Nosso e cita o final do Pai Nosso. E aí ele diz que a gente não consegue alcançar esse final se a gente não passar pelo meio do Pai Nosso, que fala justamente do perdão. E olha que coisa linda.
Pai Nosso é a oração mais completa que tem. E às vezes a gente foca muito naquele início e no final, livrai-nos de todo mal, amém, e ignora essa parte do meio. Então, olha que lindo todo esse trajeto do Pai Nosso, o quanto é importante a gente considerar ele todo para alcançar essa parte fim. Eu achei isso muito bonito. Pai, primeiro chama Deus de Pai. Depois identifica o céu. Santifica o nome de Deus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. E aí vem, seja feita, não a minha, mas a vossa vontade. Assim na terra, aqui, como lá no céu. E aí fala do pão nosso, aí fala do perdão, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Olha que bonito, livrai-nos do mal. É muito completo, Pai Nosso, é muito profundo. Muito, muito. O terceiro bloqueio é não renunciar ao mal e às práticas ocultas. Preciso não só me arrepender, mas renunciar ao mal, a todas as práticas ocultas. E essa é a maior necessidade no Brasil. Este é o grande bloqueio para a minha cura, porque talvez fomos a essas práticas ocultas e parece que nada aconteceu. Então vamos ao padre e pedimos que ele reze por nós. E pensamos que alguma coisa vai acontecer. Mas se não der certo, voltaremos ao local que fomos antes. Jesus diz claramente no Pai Nosso: não deixeis que caiamos em tentação. Hoje teve uma pessoa, não foi hoje não, há um tempo, já foi um tempo, uma mãe me procurou porque a filha meio que saiu de casa, entrou num relacionamento com uma outra menina, e ela me procurou porque ela achou uma coisa muito interessante. Ela tinha namorado, ela tinha uma vida normal, sim, mas de repente, do nada, ela começou a mudar por causa da influência dessa jovem. Sim. E ela viu que a filha usava um amuleto, 2 amuletos. Um pentagrama com o nome de demônios, né? Com o nome de 7 demônios. E esse amuleto, ele estava preso a uma gargantilha, que na verdade parecia uma coleira. Tanto na menina, na filha, quanto na namorada dela. Namorado. E aí a filha não deixava a mãe encostar no amuleto. De onde veio isso? Aí eu fiquei impressionado porque isso existe uma coisa chamada, uma religião, né, naturalista, chamada Wicca, né, a prática de bruxaria, Sim. onde se tem encantamentos que se fazem para se prender pessoas. Eu falei, olha, muito provavelmente essa pessoa fez com a outra e as duas usavam as mesmas 2 símbolos. Eu falei, me parece que aconteceu um pacto aí. E é porque a mãe, ela tem um poder muito forte, a bênção da mãe, a filha não permitindo que a mãe tocasse naquilo, poderia quebrar a ação do pacto ou da coisa que ela fez espiritual. A mãe, na primeira vez que ela veio, ela não me contou nada disso. Quando ela me contou isso, ela falou, e Padre João, mas pode haver alguma coisa a ver com isso? Porque minha filha não tinha nada disso. E de repente, do nada, ela encontrou essa pessoa tirou a minha filha de casa e essa pessoa me fez... E eu comecei a perceber que, claro, que possa existir uma influência dentro de uma consagração que foi feita a partir desses símbolos. Aí eu vi os símbolos, achei muito interessante, eu pedi que me mandasse uma foto para eu estudar, para poder
eu ver, né? Mas isso aqui é não renunciar ao ocultismo, à prática oculta, à consagração, né? Porque ali é uma pessoa usando de um feitiço ou de um pacto diabólico para se pegar a outra pessoa. Obviamente, é uma relação que vai ser... Esquece que são duas pessoas do mesmo sexo. Toda relação de pessoas onde uma trabalha e a outra é sustentada, né? E não quer trabalhar, não quer se nivelar a outra, vai estar fadada ao quê? Fracasso. E essa mãe, ela tá muito ligada em Deus. Essa mãe falou assim, a minha filha, ela é muito ingênua, porque a namorada dela pediu que pagasse o plano de saúde. E aí ela ia pagar, e aí eu falei para minha filha, não, não paga não. Porque senão depois, num ato de separação, ela pode usar isso para comprovar que houve uma união estável. E querer cobrar alguma pensão, alguma reparação, e ainda querer o dinheiro. Olha como a mãe, Sim. que é muito inteligente, teve a filha dela é muito jovem, e não tem nenhuma idade assim de perceber o quanto ela pode estar sendo manipulada. Eu não digo nem na questão da sexualidade, mas na questão da condução, de se estar se colocando na mão de uma outra pessoa sem ter a malícia de perceber que a outra, inclusive a outra pessoa é mais velha. Entendeu? Então, assim, aquela mãe, e ela estava me perguntando, Padre João, como eu posso fazer para fazer com que minha filha possa renunciar a essa prática que eu estou vendo oculta? Eu falei, mulher de fé, vai no seu celular, quando ela estiver online, nem fala nada com ela, enfim, põe as mãos, pede para que essa consagração seja quebrada, entendeu? Um dia, sem querer, toca naquilo e pede para Deus quebrar, passa uma água benta, sabe? Mas a renúncia à prática do mal, à prática oculta, e aí é que está o diabólico aí, não é a religião do outro. O diabólico aí é a manipulação da religião para fins pessoais. Porque a gente pode manipular. Então, essa manipulação, esse pacto, essa consagração, esse feitiço, essa amarração que está sendo feita, independente da religião que for, porque tem gente que fica rezando lá o tempo todo para o outro se ferrar, não tem? Na Igreja Católica. Então, não tem a ver com a demonização da religião do outro. Mas a prática oculta é isso é uma coisa que é oculta. Não, mãe, isso aqui não é nada não, pode deixar. Olha o ocultismo. Sim. Entendeu? Não é nada demais não, isso aqui é só uma coisa que eu tenho aqui. E isso acontece muito no Brasil. Pessoas que seguram as outras ou acham que podem segurar as outras por meio do feitiço, da consagração, da comida, dos símbolos. Tem muitos jovens hoje que estão tendo acesso ao satanismo de uma maneira muito clara. E quando eu vi, escrito naquele coisa da menina, eram os demônios bíblicos, tá? Não era... né? Não era... Eram os demônios bíblicos. De repente ela nem sabe, gente. Ou às vezes acha que aquilo ali é uma coisa e que não é. Uma proteção. Que nada. Aquilo ali é uma construção da religião tradicional. É aquele papo, né? Isso. Desconstrutivo. Tanto que ela não quer chamar mais a mãe de mãe. Meu Deus do céu. Por quê? Porque nessa mentalidade que ela está, ela desconstruiu o senso de família, ela renunciou o senso de família. E aí ela está se colocando totalmente vulnerável na mão dessa outra pessoa.
E aquela mãe lutando para salvar aquela filha, não da questão. Ela falou, padre, João, não é questão da minha filha ser ou não ser homossexual. É, é Um um alarme alarme, de um né? carro. Parou. Mas aquela mãe está percebendo que ela está perdendo aquela filha para uma situação vulnerável. E aquela filha trabalha, ganha muito bem, enquanto a outra fica na aba. Isso existe. Penso. Então, ó, primeiro bloqueio, falta de perdão, falta de arrependimento e falta de renúncia ao mal e às práticas ocultas. Jesus rezou ao Pai, Pai, protege-nos do mal. Nunca esqueça a última oração de Jesus, Pai, proteja-os do espírito do mal. Não pede proteja-os de pessoas, mas sim do inimigo de Deus. Efésios 6,12 fala. 6. Hã? Efésios 6, lembrei na Nossos hora. inimigos não são de carne nem de sangue, mas são principados e potestades. Jesus diz que só temos um inimigo, o demônio. E assim também só temos um amigo. E seu nome é Jesus. No caso aqui, nós estamos falando para nós, né, gente, que estamos aqui. Né? Eu acho que hoje por hoje tá bom, né? Segunda-feira, hoje é o 14º. Terceiro? 14º. 14º encontro nosso. Quero agradecer a Ariadne mais uma vez. Qual é o seu Instagram? Arifirmo. Vou botar aqui. @Arifirmo. ARHY Firmo. Acertei. Acertou. @Arifirmo. Segue a gente aqui no João Cláudio, Padre João Cláudio, @Padre João Cláudio. Lá no Missa de São Miguel Oficial, @Missa de São Miguel Oficial de Niterói. Nosso canal no YouTube, amanhã tem homilia, tá? Amanhã tem a homilia. O pessoal tá assim, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Temos que deixar esse gostinho do quero mais, né? Só para lembrar, então, segunda-feira nós vamos falar sobre qual é o próximo ponto, Ariadne, peraí. Precisamos estar repletos do Espírito Santo. Isso, opa! Precisamos estar repletos do Espírito Santo. Então, lembra? Espírito Santo me mostra Deus, mas me mostra a mim mesmo. Então, vamos pegar a chave de casa. Cadê a chave? Balança a chave aí, Ariadne. Olha, peraí. Amanhã, gente, amanhã eu não vou atender, tá, gente? Mas semana que vem estarei lá na igreja, tá? Isso, estarei lá na igreja amanhã, tá? Então, estarei lá na igreja amanhã, mas eu não tenho atendendo. Semana que vem... Ué, você vai atender amanhã? Você falou que não ter atendimento? Não vou atender não amanhã. Atender. Amanhã tem batizado. Isso. Eu vou atender semana que vem. Semana que vem. Segunda à tarde, muito provavelmente, eu vou também. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tá? Na outra já é Semana Santa. Caramba! Quarta não, né, gente? Quarta é Missa de São Miguel. Missa de São Miguel! Missa de São Miguel! Não vou poder atender. Na terça-feira eu não vou atender, não, gente. Pelo amor de Deus, me desculpe, tá? Porque nós temos que arrumar para a Missa de São Miguel, preparar. E quarta-feira quero todo mundo na Missa de São Miguel para a gente rezar. E nós estamos, a partir de... Tem 2 meses, usando as orações do ritual. Nós vamos fazer as orações do ritual, que as orações do ritual de exorcismo, tá bom? Pega a sua chave. Antes da bênção, vamos rezar. Vamos rezar o Pai Nosso, né? Vamos terminar com o Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, santificado
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Abençoai, Senhor, com a pedra de São Miguel, com a relíquia de São Bento, as chaves dessas casas, residências, apartamentos, e aos locais onde essas portas se abrem. Que essas portas possam se abrir para Deus. E que Deus possa colocar sobre essas portas um anjo protetor, protegendo cada uma dessas residências, os portões, os quintais. Abençoai e santificai essas residências, essas moradias, essas casas, essas empresas, ou qualquer um dos lugares representados por essa chave. E desça sobre elas e também sobre nós a bênção de Deus que é todo-poderoso, na intercessão de São Bento, de São Pio de Pietrelcina e do Arcanjo São Miguel. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Ariadne. Segunda-feira, 8 horas, estamos aqui, tá bom? Se Deus quiser. Sextou, né, gente? Fiquem com Deus. Um abraço Beijo, aí gente. para vocês. Boa noite. Deus abençoe Boa vocês. noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.